Oi, aqui é a Fiuza e esse daqui é um cantinho onde eu posso depositar o que o Espírito Santo falou comigo, pra você aí receber também. Mais que likes, visualizações, inscritos, eu quero que o Espírito Santo fale com você através do que ele já falou comigo. Faz uns 10 dias que eu li Atos 22, mas essa palavra que o Espírito Santo trouxe pra mim, ela tá falando comigo durante esses 2 dias o tempo todo. E eu vim compartilhar com vocês. Durante Atos 22 inteiro, mais especificamente em 2 versículos, o Espírito Santo falou muito comigo sobre Paulo, que é, vamos dizer assim, o protagonista, a pessoa que mais é falada no livro, né? Ter sido escolhido certo, sabe? Ter sido a pessoa certa e foi escolhido da forma certa também. Só pra dar um contexto, Paulo tava sendo levado pra prisão porque uns judeus, na verdade, uma gangue de Éfeso, começou a fazer muito tumulto nos judeus e a fazer a caluniar Paulo. Então eles começaram a fazer um alvoroço inteiro e a multidão começou a ficar muito violenta e começou a bater em Paulo. E aí o capitão pegou Paulo e falou assim: vou levar ele pra prisão, que é melhor do que ele morrer aqui, né? E aí durante essa trajetória até a prisão, Paulo, acho que tinha uma escada e a multidão tava, tipo, gritando muito e querendo matar Paulo. E aí Paulo subiu nessa escada e pediu pro capitão, ele falou assim: capitão, eu posso contar aqui minha história? Eu queria falar pra multidão. E aí, na hora que ele começou a falar, a multidão se acalmou e fez silêncio para poder ouvir o que ele ia falar. Meus prezados irmãos e pais, ouçam com atenção o que vou dizer, antes que tirem conclusões a meu respeito. Quando eles o ouviram falar em hebraico, ficaram ainda mais quietos. E aí, quando eu li isso, o Espírito Santo falou assim: o cara é certo. E aí eu fiquei: Espírito Santo, realmente é o cara certo. Aí, Paulo já tava no tribunal, assim, não era no tribunal, era tipo na cadeia, sabe? E eles queriam interrogar Paulo pra saber o que Paulo fazia, por que daquela multidão toda tá daquele jeito contra Paulo. E eles começaram a amarrar Paulo. Ele iria fazer o interrogatório sobre tortura. No versículo 25, fala assim: enquanto o amarrava com tiras de couro, preparando-o para o açoitamento, Paulo perguntou ao centurião, que assistia a tudo: não é ilegal torturar um cidadão romano sem julgamento justo? Ao ouvir a pergunta, o centurião foi reclamar com o comandante da guarda. Você percebe o que fez? Este homem é cidadão romano. O comandante foi confirmar. O que ouvi é verdade? Você é cidadão romano? Paulo respondeu: claro que sim. O comandante ficou impressionado. Tive que pagar uma grande quantia de dinheiro pela minha cidadania. Quanto custou a você? Nada, disse Paulo. Não custou nada. Eu sou cidadão desde que eu nasci. O interrogatório foi suspenso e o comandante ficou muito receoso. Havia ordenado prender um cidadão romano e chegado muito perto de mandar torturá-lo. E, de novo, o Espírito Santo veio na minha mente e falou: o cara é certo. Tá, Espírito Santo, o Senhor tá falando muito sobre o cara certo comigo nesse capítulo. Então, o que isso tem a ver com a minha vida? E aí eu comecei a pensar, talvez Paulo fosse o cara certo porque ele tinha, não sei, sabia falar muitos idiomas, já tinha passado por muitos lugares, tinha muitas cidadanias, tinha autoridade, tinha os melhores contatos, vamos dizer assim, principalmente antes, né, de se tornar um apóstolo. Paulo era o cara certo porque ele tinha tudo isso. Sim, Espírito Santo, tipo, ele foi escolhido e ele realmente tem todas essas qualidades e tal. Eu acredito que na Bíblia tudo fala também sobre nós. Então, quando Deus começou a falar comigo sobre é o cara certo, é o cara certo, é o cara certo, eu comecei a pensar, tá, e como que eu posso colocar isso na minha vida e como que eu posso trazer isso pra vocês? Paulo foi escolhido e foi o cara certo por causa de todas essas qualidades, mas você e eu também fomos escolhidos. Então eu comecei a perguntar pro Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu carrego pra eu ter sido também a pessoa certa a ser escolhida pelo Senhor? E aí ele começou a me falar sobre a autoridade que ele entrega a cada um de nós. Essa autoridade, a maioria delas, acontece quando a gente vence algo. Eu não sei, você pode já ter estado num leito de hospital à beira da morte e o Espírito Santo e Deus veio sobre você e curou a sua vida, então você carrega uma autoridade e um dom de cura. Ou você conseguiu sair de um fundo do poço, de uma depressão imensa, você tem autoridade sobre aquele sentimento de tristeza. Talvez você já conseguiu mudar de cidade algumas vezes e Deus te deu uma autoridade pra falar na vida de pessoas que estão
sei lá, se mudando, mas elas não queriam estar se mudando. E você é a pessoa que vai chegar pra ela e falar assim, olha, eu tô aqui, eu já passei por isso, e eu tenho autoridade sobre isso, então eu vou orar na sua vida e vai dar tudo certo na sua mudança. Você vai ser muito mais feliz nesse novo lugar, porque Deus tá te levando pra lá. Então, eu não sei o que você já passou e o que você já venceu, mas eu quero te falar que isso que você já venceu, esse momento mais difícil da sua vida, te entregou uma autoridade diferente. Então, eu queria te desafiar a você agora parar o vídeo, pausar o vídeo e pedir pro Espírito Santo, Espírito Santo, o que o Senhor me fez passar e o que isso, qual autoridade isso me entregou. E essa autoridade é o que faz de nós ser a escolha certa para Deus. Então, assim, eu queria que você soubesse que você é a escolha certa para Deus. Se Deus te escolheu, Ele não te escolheu errado. Por mais distante que você possa estar e por mais longe de Deus que pareça, mas Camila, parece que Deus tá tão longe. Cara, só volta. Porque Ele te escolheu e Ele não te escolheu errado. Não é porque você tá perdida ou porque você tá longe de Deus que a escolha dele se torna uma escolha errada. Não foi escolhendo você que Ele errou. Então, se aposta daquilo que Deus me escolheu certo, que Deus me entregou algo pelo qual eu fui a escolha certa. Mas depois de você entender que você é a escolha certa, você tem que se portar como a pessoa da escolha certa. Paulo, mesmo tendo essas regalias, todas essas cidadanias e idiomas que ele sabia falar, ele continuava lendo a Bíblia. Não é porque ele foi a escolha certa que ele só, então agora eu só vou viver porque Deus me escolheu certo. Não. Ele continuava ali persistindo na palavra, em querer aprender mais. E também, em qualquer oportunidade, ele chegava e falava pra alguém. Então, é fazer a escolha certa de Deus valer a pena. É isso. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você sobre isso, porque ele tá falando comigo demais sobre isso. Se ele falou com você, depois deixa aqui nos comentários, que eu vou ler todos os comentários pra processar junto com vocês. Um beijo e tchau!